Bom, vamos lá. Eu tô ansiosa porque vai mudar a rotina aqui em casa e eu quero estabelecer uma nova rotina. Então, eu vou aproveitar as férias para isso. Então, como eu tava falando, nas férias não tem a mesma rotina que tem em períodos de escola, em períodos de aula. Mas é importante manter uma rotina. Então, você vai falar, nossa, mas como assim manter uma rotina? Eu vou explicar. A primeira ferramenta que eu vou falar para vocês, então, é o quadro de rotinas. Quadro de rotinas. Por quê? A criança precisa de previsibilidade, a criança precisa saber o que vai acontecer com ela para que ela possa ter, para que ela não gere uma ansiedade, para que não gere aquela, eu quero muito a mamãe a todo custo. Se ela souber que a mamãe vai poder dar atenção para ela depois de tal atividade, ou o que vai acontecer com ela, ela vai ficar mais calma, né? Isso tende a deixar a criança mais calma. E nas férias, muita coisa pode mudar. Muda para os pais que continuam trabalhando, muitas vezes eles precisam delegar as crianças para outras pessoas. Então, é importante a criança saber quem vai ficar com ela. Nessa primeira semana de férias, quem vai ficar com ela é a vovó. Então, é importante fazer um quadro de rotinas associado a um calendário. Crianças maiores de 4 anos aceitam e entendem muito bem e podem fazer junto com você. Um quadro de rotinas com um calendário. Então, a vovó vai ficar no período da manhã, todas as manhãs, do dia 9 ao dia 15, por exemplo. Depois do almoço, vai ficar com a funcionária da casa. E à noite, o papai e a mamãe vão chegar às 7 horas. Então, é importante a criança saber o que vai acontecer. Se tem uma viagem programada mais para o período de festas, então colocar no quadro de rotinas, no calendário, explicando quando vai ser a viagem, para onde vocês vão, com quem que as crianças vão ficar, com quem que vão interagir. Então, isso é importante. Deixar claro o que vai acontecer nas férias. Porque as férias, muitas vezes, é um período muito caótico para as mães, para os pais, porque eles não sabem o que vai acontecer. Precisamos de rotina. Então, se a gente deixa tudo largado, assim, amanhã talvez eu vá no shopping, amanhã talvez eu leve a criança no parque, amanhã talvez eu faça isso. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como se programar e gera uma ansiedade muito grande na criança, porque as férias pode gerar também um período de ociosidade muito grande. Ai, meu Deus do céu! Falha nossa, né? O tripé caiu. E esse período de ociosidade também pode gerar um estresse na criança. Então, é importante ter um período de ociosidade, isso eu sempre falo, para a criança exercer o seu brincar livre, a sua criatividade, mas é importante a criança saber o que vai acontecer, que ela tem esse período ocioso e que depois vai ter alguma atividade, alguém vai ficar com ela, vocês vão sair, vão dar uma volta no parque. Então, é importante tentar fazer um quadro de rotinas, explicar o que vai acontecer nas férias. Quem vai cuidar da criança, quando as atividades extras vão encerrar, né? Porque às vezes o balé, a natação vai acabar mais perto do Natal. Então, tudo isso é importante falar para a criança e deixar lá. O quadro de rotinas, ele pode ser feito com fotos da criança, ele pode ser feito com recortes de revista, com desenhos da criança, e aí você vai explicando para a criança o que vai acontecer nas férias, tá? É importante isso, tentar organizar uma rotina. Para as crianças menores, para os bebês, por exemplo, como a Júlia, é importante tentar manter um ritmo. Tentar manter o mesmo ritmo. Vai mudar o horário dela acordar, porque ela não vai ter que acordar junto com a Ana para levar a Ana na escola. Então, ela vai poder dormir um pouquinho, acordar um pouquinho mais tarde. Então, o que vai acontecer depois? Café da manhã, brincar livre, brincar com a mamãe, depois almoço, depois soneca. Então, manter mais ou menos o mesmo ritmo, mas não necessariamente o mesmo horário. A rotina não é para aprisionar, para ser uma coisa fechada, chata, né? A rotina é para organizar. E as férias também precisam de organização. Você pode perceber, se você vai para um resort, ficar com a criança, com a família, muitas vezes acaba surgindo um ritmo ali naquele resort. Você fica uma semana. Aí você acorda, vai tomar café da manhã mais ou menos no mesmo horário, depois vai deixar seu filho com os monitores, ou você vai brincar junto com a criança, vai na piscina, depois do almoço vocês vão fazer outra coisa, ou vai na piscina, volta para os monitores. Então a gente acaba criando um ritmo.
E isso é importante. Deixar a criança totalmente sem ritmo pode deixar a criança desorganizada, a criança pode ficar nervosa, gerar uma certa ansiedade e contribuir para o mau comportamento. E uma mãe também que não sabe o que vai acontecer, uma mãe totalmente sem rotina, também fica mais nervosa, porque não tem previsibilidade. Acha que aquele caos não vai acabar nunca. A criança vai ficar sempre nervosa. E você vai estar sempre nervosa. Então, tendo um pouco de previsibilidade, um pouco de organização, vai ajudar nesse comportamento. Tá bom? Então, a primeira ferramenta é quadro de rotinas. A segunda ferramenta que eu separei para vocês chama tempo especial. O tempo especial é importante sempre, toda a época do ano, não só nas férias. Mas nesse período de férias, que a gente consegue flexibilizar um pouco mais a rotina, é importante colocar lá no quadro de rotinas, lá no calendário do seu filho, um tempo especial para ele. Se você está em casa com a criança, você tem que seguir com as tarefas domésticas, com as tarefas de casa, cuidar do seu bebê. Então, é importante ele saber em que momento do dia ele vai ter um tempo especial com você. Ele vai ter um tempo especial com você depois do almoço. Então, coloca lá no quadro de rotinas. Tempo especial com a mamãe, depois do almoço. Então, se de manhã você está precisando arrumar a casa, organizar suas coisas, e o seu filho está querendo muito a sua atenção, você fala, abaixa na altura dele, conversa olho no olho e explica, filho, que atividade é agora do seu quadro de rotinas? Agora é a hora de você brincar com seu irmão, é a hora de você brincar com seus brinquedos. A mamãe está arrumando a casa. Depois do almoço vai ser o nosso tempo especial. O tempo especial é legal você programar alguma atividade com a criança. Pode ser dentro de casa. E vocês em conjunto acharem o que é legal de fazer. Então, o nosso tempo especial de hoje, que está lá no quadro de rotinas, é ler um livro. É fazer um teatrinho. É dançar uma música. Então, você pode usar a sua criatividade e fazer isso com a criança. Fazer uma atividade, ter um tempo especial. Crianças de 2 a 6 anos precisam de 10 minutos, 15 minutos por dia. Então, é importante. Crianças mais velhas precisam de 30 minutos por semana. Então, existe aí uma flexibilidade quanto a isso. Mas se você coloca nas férias um período diário, que você vai ter um tempo especial com a criança, também isso acalma a criança. A criança sabe o momento que ela vai ter a atenção integral da mamãe ou do papai. Então, naquele momento, a mamãe não vai pegar o celular, nem para tirar uma foto, nem para fazer um vídeo. A mamãe não vai ter outra distração, a não ser a atividade que vai fazer com a criança. Então, isso deixa a criança mais organizada, isso deixa a criança mais calma. Isso é muito importante para a criança. Então, de reservar um tempo especial para ela. Para o bebê também. Só que o bebê não vai saber que aquele tempo especial é depois do almoço. Então, você tem a opção de tentar delegar ele para outra pessoa que possa te ajudar em algum determinado momento do dia. E você sempre pontuar para ele, olha, depois eu vou ficar com você. Daqui a pouco a mamãe vai ficar com você. E ter esse momento também com o bebê, fazer outras atividades, brincar junto com o irmão. O tempo especial é importante que às vezes seja dedicado a cada filho, mas também pode ser um tempo especial em conjunto com os 2 filhos, principalmente agora nas férias, tá? Então, o tempo especial é uma ferramenta muito importante que ajuda a melhorar muito o comportamento das crianças, porque a criança já sabe quando vai ter a atenção dos pais. Então, o tempo especial também tem que estar lá naquele quadro de rotinas. Tá bom? Que assim você pode usar isso para conversar com a sua criança quando você não puder dar atenção para ela, tá? A terceira ferramenta que eu vou trazer hoje chama acordos. Fazer acordos. A partir de 2 anos, as crianças já começam a compreender os acordos. Então, isso é muito importante. Você falar para a criança, fazer combinados com a criança, né? Explicar para a criança a hora que pode ou não fazer alguma coisa e como fazer. Então, nós vamos brincar, nós vamos contar uma história depois que a gente guardar os brinquedos, combinado? Então, você faz um combinado com a criança. Nós vamos ao parquinho depois que você ir ao banheiro, né? Fazer acordos com a criança compreende, a criança gosta de participar. E o acordo, principalmente quando ele é em conjunto, quando você deixa a criança se expressar, você deixa a criança falar o que ela quer, o que ela acha. Ai, tô com um fio de cabelo aqui.
Então, você deixa a criança se expressar, fazer o combinado junto com você. O combinado não é imposto por você. Então, essa é a grande diferença. Você não vai falar para a criança, eu só vou fazer isso se você fizer aquilo. Isso não é um acordo, isso é uma chantagem, né? Então, isso não vale, isso não é acordo. O acordo, ele tem que ser bom para as duas partes, tá? Então, você e a criança chegarem a uma conclusão. Então, conversar com a criança e fazer os combinados. Isso também melhora muito o comportamento. Resgatar isso a todo momento. Falar para a criança qual foi o nosso que você precisa fazer. E o combinado, ele tem que ser acompanhado e cumprido, tanto pela mãe quanto pela criança. Quando a criança não cumprir o combinado, você não precisa jogar isso na cara dela. Falar, olha, você não fez o que você deveria ter feito. Não foi o nosso combinado. Não, você fala para a criança, olha, hoje o nosso acordo não deu certo. Eu tenho certeza que amanhã nós conseguiremos. Porque o acordo é de duas partes. Então, é de mão dupla. Então, eu tenho certeza que amanhã nós conseguiremos. Você precisa ser encorajadora. Você precisa ajudar a sua criança a entender a importância do acordo. E não levar o acordo como uma chantagem, tá? Então, procurar fazer os combinados, manter e acompanhar, né? Porque se um dia pode, se outro dia não... Aqui a conexão melhorou? Então, cumprir os combinados. Então, até agora, nós falamos de três ferramentas que podem ajudar a evitar o caos nas férias escolares. O quadro de rotinas, associado a um calendário, para a criança saber o que vai acontecer nas férias, saber quem vai ficar com ela, em que período do dia, o que esperar do dia, né? O que esperar das férias, então quando vai viajar, quando não vai viajar, quando os pais vão tirar férias, quando os pais vão ter folga. Então isso também é importante a criança saber, ser colocado lá no quadro de rotinas, junto com um calendário. Tempo especial, foi a segunda ferramenta que a gente falou, dedicar um tempo especial para os seus filhos. Que esse tempo especial esteja colocado no quadro de rotinas para que a criança saiba quando ela vai ter atenção integral dos pais, isso é muito importante. E acordos e acompanhamento. Então, essas foram as três ferramentas que a gente falou até o momento. A quarta ferramenta que eu vou falar agora é decida o que você vai fazer. Isso é muito importante. Não adianta... Deixa eu só responder uma perguntinha aqui. A partir de que idade os combinados funcionam, né? A Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Os combinados funcionam a partir de 2 anos. A criança já começa a entender os combinados. Claro que tem que ser combinado simples, com poucas palavras, mas a partir de 2 anos você já pode tentar fazer um combinado com seus filhos. Com a sua filha, no caso. A ferramenta Decida o que você vai fazer é muito importante. Porque você não espera só que a criança faça o que você quer o tempo todo. Se você se coloca numa posição de que você vai agir, a criança vai entender que você vai fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou assim que a mesa estiver posta, eu vou servir o almoço. Simples assim. Então, você não fica assim... Olha, daqui a pouco eu vou servir o almoço, hein? Se você não vier almoçar, Se você não vier, eu vou desligar a televisão. Eu vou guardar seus brinquedos. Não. Assim que eu terminar de colocar a mesa, eu vou servir o almoço. Então, sua filha tá lá brincando e você fala pra ela isso. Se ela não veio, você vai até ela e fala, a mesa está posta. Dá a mão e traga a sua filha. Traga sua filha para a mesa para almoçar. Então, isso é importante. Outro exemplo. A criança já sabe, acima de 2, 3 anos... 3, 4 anos... que a roupa suja tem que ser colocada no cesto. Você avisa para sua filha, avisa para o seu filho. Eu vou lavar as roupas que estiverem no cesto. Então, se aquela camiseta da LOL, aquela camiseta do super-herói não estiver colocada no cesto, ela não vai ser lavada. Então, a criança vai aprender que você vai cumprir aquilo que você fala. Então, isso é de extrema importância. Então, se você decide o que você vai fazer e não espera só o que o seu filho vai fazer, isso ajuda e muito a criança a compreender o funcionamento da casa, o seu funcionamento. Ela não vai falar, eu não vou fazer isso porque minha mãe não cumpre o que ela fala mesmo. Né? Então, se você cumpre os acordos e se você decide o que você vai fazer e você faz,
Isso ajuda bastante as crianças. Então, por exemplo, você pode ter um acordo, também de que uma coisa puxa a outra. Você pode ter um acordo com a criança que os brinquedos que ficarem espalhados pela casa, você vai guardar num outro lugar no final do dia, caso a criança não guarde. Então, o que você vai fazer? Você fala para a criança, olha, filha, os brinquedos espalhados pela casa no final do dia serão colocados numa caixa especial. E você vai poder ver no fim de semana, por exemplo. Isso não é um acordo, você decidiu isso. Então, aqueles brinquedos que não forem guardados, que estiverem espalhados pela casa, você vai recolher e você vai guardar numa outra caixa. Então, é importante você decidir o que você vai fazer. Isso ajuda muito a criança a entender que ela precisa colaborar, que ela é importante para o funcionamento da casa, que ela é importante para fazer essa engrenagem da família funcionar. Ela não tá ali simplesmente para obedecer pai e mãe. Ela é importante para ela cumprir, ela tem um papel importante na família. Então, é importante fazer isso com ela. Decidir o que você vai fazer e você cumprir o que você fala. E a última ferramenta, que é muito importante, que todo mundo me pergunta, é a ferramenta da conexão. E a conexão é, eu te amo e a resposta é não. Então, existem momentos que a resposta é não. Que não é possível ter acordos, que não é possível fazer combinado, que não é possível ceder às vontades da criança, né? Que não tem condições. Então, eu te amo e a resposta é não. Ou eu te amo e você vai ao banheiro. Eu te amo e você vai fazer tal coisa. Você vai agir com firmeza e gentileza. E vai levar a sua criança para fazer o que tem que ser feito. Isso acontece muito, eu uso muito essa ferramenta quando eu estou em algum lugar público. E eu não tenho outra opção, eu não tenho o que fazer. Então, isso é muito importante. Eu te amo e a resposta é não. Independente do que está acontecendo, se a criança está lá, se jogando no chão, no maior estresse, porque não quer sair do shopping, porque ela não quer deixar de ficar com o Papai Noel. Filha, eu te amo e nós temos que ir embora. Então, você pega a criança com firmeza e gentileza e leva embora e faz o que tem que ser feito. Então, não existe gritaria, não existe briga, não existe apertão, não existe nada. Você vai pegar a sua criança e vai fazer o que tem que ser feito. Isso é conexão, isso é respeito pela criança, isso é respeito por você. Tem momentos que você tem que usar a sua maturidade, a sua experiência como adulto para conduzir a sua criança para uma outra situação. Então, eu não estou dizendo que você tem que mandar na sua criança o que você manda. Não. É simplesmente um momento em que a criança precisa colaborar com você. Então, eu te amo e a resposta é não. Tá? Então, essas foram as 5 ferramentas que eu escolhi para ajudar vocês durante o período de férias. Então, vou recapitular as 5 ferramentas que eu falei agora, tá? Tentar fazer um quadro de rotinas associado a um calendário para as crianças mais velhas, para explicar o que vai acontecer nas férias, quando o papai e a mamãe vão ter férias, ou vai ter folga, quem vai ficar com a criança, se vai ficar com uma babá, se vai ficar com um tio, se vai ficar com uma avó, se vai ficar... aonde a criança vai ficar. Segunda ferramenta, tempo especial, colocado na rotina, no calendário, a criança vai saber em que momento ela vai ter atenção da família, atenção do pai, atenção da mãe, então isso é muito importante, tá? Tempo especial. A terceira ferramenta que eu falei foi acordos. Fazer o acordo junto com a criança. Lembrar que o acordo não é só para beneficiar pai e mãe, o acordo é para beneficiar as duas partes. Então, a criança tem que ser ouvida, a criança tem que dar a opinião dela, tá? Então, o acordo tem que ser feito em conjunto e ele tem que ser acompanhado pelo adulto. Então, o adulto tem que cumprir. E quando a criança não cumprir o acordo, o que você deve falar? Eu tenho certeza que amanhã nós conseguiremos, né? Hoje não foi possível, amanhã nós conseguiremos cumprir esse acordo, tá? Seja encorajador e não seja punitivo. Não fale, você não conseguiu, você não cumpriu, tá? Então, o acordo é importante você ser encorajador, estimular que a criança tenha vontade de cumprir o acordo no outro dia. E ela vai ter oportunidade para isso. A quarta ferramenta é decida o que você vai fazer.
Então, decidir o que você vai fazer e você fazer de uma maneira respeitosa com a criança é importante para que ela entenda o seu funcionamento, o funcionamento da rotina, o funcionamento da casa e que tem coisas que a mamãe vai fazer. E dessa forma, a criança vai entender que ela precisa colaborar e que ela faz parte da engrenagem, ela faz parte do todo e que a família precisa dessa colaboração. E naqueles momentos que nada disso é possível, porque não tem como fazer um acordo, não tem como agir de outra forma, você vai fazer uma conexão com a sua criança com muito respeito, com muita gentileza e vai falar, eu te amo, e a resposta é não. Eu te amo e a resposta é não. Eu te amo e agora nós vamos embora. Eu te amo e você vai tomar banho, né? Tem algumas atividades, você pode sempre mencionar o quadro de rotinas, mas em outros momentos é simplesmente não. E não falar, não é não, eu sou a mãe, quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer. Não, simplesmente eu te amo e a resposta é não, tá? Isso tudo é muito importante, demonstra respeito pela criança e demonstra respeito por você. Eu tenho certeza que essas 5 ferramentas já podem te ajudar e muito durante esse período de férias, tá bom? Mas eu vou falar um bônus aqui, vou falar uma outra coisa que me pediram e que eu acho que é importante falar. É sempre usar os 4 passos da cooperação. Os 4 passos da cooperação que a gente já falou aqui, eu já falei em outros momentos, em posts e tudo mais. Você pode usar também com parentes, com adultos. Porque muitas pessoas me falam assim, nossa, mas minha filha vai passar as férias na casa da avó, que ela não vê há muito tempo. E a avó estraga a criança, ou a avó, a tia, sei lá, dá um monte de presente, faz todas as vontades. Aí a criança não colabora mais comigo, porque só quer fazer, entra no funcionamento da família, sabe? Porque a avó, tio, tia, que às vezes não vê muito tempo, não vê muito a criança, vai ver só nesse período de férias, faz todas as vontades. E as vontades não só de presentes, porque essa época do ano também inclui muitos presentes, mas também vontades, assim, que os pais tentam contornar. Então, por exemplo, não comer tanto chocolate, não comer tanto doce durante a semana, não dormir tarde, não assistir tanta televisão. E esses parentes, às vezes, acabam deixando. Então, é importante você demonstrar empatia por esse parente. Então, por exemplo, é sua sogra ou é sua mãe mesmo. A gente fala muito de sogra, mas também é a nossa própria mãe. Às vezes não vê, não fica muito. Você vai pro interior e fica lá com a sua mãe. Fala assim, olha mãe, eu entendo que você não vê tanto a minha filha, que você sente saudades. Eu compreendo. Ela também sente saudades da senhora. Ela também gosta muito de ficar com a senhora. Mas comer chocolate todos os dias dá dor de barriga pra ela. Dá dor de barriga nela. O que nós podemos fazer, mãe, para que você possa agradá-la, mas não dessa forma? E aí você vai propor uma solução em conjunto, tentar achar uma solução em conjunto com a sua mãe, em conjunto com a sua sogra. Então, o que você acha de você oferecer o chocolate para ela na sexta-feira, no sábado? O que você acha de você levá-la para tomar sorvete na sexta-feira e não todos os dias? Sabe assim? Tentar fazer com que o seu familiar entenda que aquilo é importante, eu sei que você entende que aquilo é importante para ele, que você entende que aquilo é importante para sua filha, mas que dessa forma não é saudável. Então você não vai impor, você não vai brigar, porque nessa hora, né, fica muito complicado. Você também vai passar um tempo na casa da sua mãe, você fala assim pra ela, eu não quero brigar com a minha mãe, então eu deixo ela fazer o que ela quer com a minha filha e depois eu arco as consequências, sabe? Não, você pode falar pra ela, você pode ter empatia, você pode compartilhar as suas percepções, compartilhar as suas experiências, o seu sentimento e junto com ela buscar uma solução. E assim não vai ter briga, eu tenho certeza que ela vai entender. Que ela vai entender o seu ponto de vista e que ela vai te respeitar como mãe. Que ela vai te respeitar como filha dela, entendeu? Como nora dela. Então, isso é muito importante. E aí você também vai demonstrar segurança e respeito por ela no jeito que você conversa, tá? Então, é muito importante a gente usar os 4 passos da cooperação, não só com as crianças, mas nessa época do ano, isso fica aguçado, assim, sabe? A gente tem que usar
com os nossos parentes, porque muitos deles, a gente precisa deles para os cuidados com os nossos filhos. Então, a gente precisa, né? Muitas vezes, tem muitas famílias que nessa época do ano precisam delegar os filhos para a avó, passam o mês inteiro com a avó. Também não é fácil para ela, também é cansativo para ela. Então, você também tem que demonstrar empatia e respeito pelo jeito que ela vai conduzir a sua filha, o seu filho durante as férias. Mas não quer dizer que você vai deixar ela fazer o que ela quer fazer, porque você deve um favor para ela. Eu acho que o respeito e a comunicação é fundamental. Então, eu acho que é importante conversar, tá bom? Importante conversar com a família. E dessa forma, é uma forma respeitosa. Então, use também, além dessas 5 ferramentas que eu falei, os 4 passos da cooperação para lidar com os parentes, tá bom? Eu espero ter ajudado com essa live. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui para ver se tem algum comentário. Deixa eu subir aqui. Eu te amo, por isso é não. Tá rolando muito por aqui. A Cíntia falou. Agora tem os comentários da Thaís, né? Eu brigo com a minha mãe, mas já peguei ela aplicando umas ferramentas da disciplina positiva. É isso aí, Thaís. A gente percebe que conforme a gente vai aplicando, conforme as coisas vão... você vai aplicando dentro da sua casa, você vai aplicando nos momentos que você sai, que você vai na casa da sua mãe, da sua sogra, e elas vão percebendo os benefícios que tem trazido isso para a educação dos netos, para a educação dos seus filhos, elas também vão usar, elas também vão ver que é importante. Então, brigar porque elas se fazem diferente, eles não agem do jeito que você espera, que a gente espera, isso é comum, mas é muito desagradável, né? É muito chato. Então, isso é principalmente muito chato para quem depende da sogra, do sogro, do pai, da mãe, para cuidar dos filhos nas férias. Então, é muito importante você demonstrar empatia, respeito e tentar conversar, tá bom? Porque eu tenho certeza que o diálogo é a melhor forma de estabelecer uma solução boa para resolver esse tipo de problema, de convivência, né, de educação das crianças. Então, evitar brigar é a solução, é a melhor coisa, tá bom? Espero que essa live tenha te ajudado, tenha ajudado quem passou por aqui e quem vai assistir depois, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!